mas história em quadrinho é coisa de criança. Larga isso aí, cara. Larga esse gibi, Pia. Vá ler um livro. Mas... Você já deve ter visto ou lido sobre histórias em quadrinhos. Você já ouviu falar da Turma da Mônica, Dragon Ball, Naruto ou coisas do gênero. Mesmo que você não tenha lido, você ouviu falar. Mas é possível aprender história com histórias em quadrinhos? E a resposta é sim. É possível. E eu vou explicar o porquê hoje, analisando algumas histórias e explicando pra vocês que tipos que existem e como a gente pode fazer essa análise. Como a gente pode definir o que são histórias em quadrinhos? Basicamente, é uma sequência de imagens que podem ou não conter balões, que são onde tem os diálogos, e esses balões, eles vão dar sentido para a história, assim como as expressões colocadas na sequência de imagens. O grande Will Eisner, um dos maiores escritores sobre quadrinhos, denomina isso como arte sequencial. Percebendo que histórias em quadrinhos são um tipo de arte, atualmente temos vários tipos. Um dos mais conhecidos e mais divulgados nas redes sociais são as tirinhas. E além das tirinhas, a gente tem vários gêneros diferentes e subgêneros diferentes, mas eu vou falar de alguns especificamente, como por exemplo, de um gênero como os gibis da Turma da Mônica, também vou colocar aqui do lado, certo? O gibi da Turma da Mônica, que são no sentido brasileiro da coisa, são coloridinhos, são normalmente com formato mais fino, existem os almanaques, que são formatos mais grossos, então a Disney se popularizou muito no Brasil e a Turma do Maurício de Souza ali, Turma da Mônica e tal, também popularizaram o gênero. Além desses, a gente tem as chamadas graphic novels. O que é uma graphic novel? Eu separei uma pra vocês aqui. Eu tenho essa graphic novel, eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa graphic novel maravilhosa, que é Moles, do Art Spiegelman. Ganhou um Eisner Awards, que é o prêmio dado para as melhores histórias em quadrinhos. Então essa aqui é uma história que é uma graphic novel, ou seja, é uma história em quadrinhos que trata basicamente de histórias mais sérias. Olha que coisa mais... É muito maravilhosa essa história. Ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, como vocês perceberam pela suástica na capa, e faz uma espécie de analogia entre ratos. Os ratos são os judeus, os cachorros são os alemães, e os gatos são... Aliás, os gatos são os alemães e os cachorros são os dos Estados Unidos. Então esse daqui é o Moles, é um tipo de graphic novel. Uma história em quadrinho mais séria, é uma história em quadrinho que tem um gênero um pouquinho mais pesado, e essa história, ela conta, então, muitas vezes fatos históricos, pode ser histórias mais adultas, né, direcionadas para esse gênero. Graphic novel é muito popular no Brasil, principalmente em mangá, mas essa aqui é uma adaptação de um outro tipo de quadrinho. A HQ, essa aqui é a HQ o chamado comic, certo? Esse aqui é um modelo da DC, esse aqui é do Superman, que a gente vai analisar depois ali pra gente entender um pouco. O comic, ele é colorido, tem bastante publicidade, tá vendo que os quadrinhos, eles têm uma disposição mais quadradinha, eles são bem retinhos aqui, ó. A divisão deles é bem clara, ele é bem limpo normalmente, não tem muita poluição visual, vamos dizer assim. Consegue perceber bem certinho. E ele tem um formato maior do que uma revista em quadrinho normal. Então, se você comparar com o Moles, que tem mais ou menos um modelo de um livro, vamos colocar assim, ele é menor, ó. Ele é menor assim, só que ele é mais fininho. Os gibis, né, ou os mangás, eles dependem, eles variam de formato, tem vários tipos de formato de mangás também, mas são menores. Esse aqui, então, é uma HQ, uma comic. A comic que vai dar origem ao nosso gibizinho lá também. O mangá, que é o meu preferido. Ó, esse aqui é um mangá histórico, certo? Também sobre a Segunda Guerra Mundial, chamado Adolf. Então, o Adolf do Osamu Tezuka, ele conta em 5 volumes a história de 3 meninos chamados Adolf. Um Adolf que é judeu, um Adolf que é alemão e o Adolf Hitler, que aparece muito pouco na história, na verdade. Mas o mangá, ele começa de trás pra frente, porque ele mantém o formato original do Japão. Tá, ó, aqui o começo dele, ó, tudo mais. E esse formato, ele privilegia principalmente a questão da escrita do mangá. O japonês, o kanji, ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, isso varia conforme a escrita, o formato, a região que ele é escrito lá também. E cada kanji tem um significado, então eles podem ser palavras ou até frases inteiras. Então modifica muito. Alguns mangás optam por deixar, digamos assim, onomatopeias, né, que são aquelas, tipo, ai, ouch, ou essas coisas assim. No caso do Adolf, ele tem um formato assim, ó, menos poluído. Mas se a gente pegar outros mangás, por exemplo, deixa eu ver se eu... destruindo o cenário. Então, se pegar, por exemplo,
esse aqui, ó, Neon Genesis Evangelion, certo? O Neon Genesis Evangelion, ele já é mais clássico, ó, pode ver, ele já tem essas onomatopeias que eu tava falando aqui, ó, certo? Essas onomatopeias aqui são as onomatopeias que são o original japonês, então muitos mangás privilegiam isso. Esse aqui já é mais próximo do que é publicado no Japão, só que no Japão eles publicam primeiro em revistas e depois que eles fazem então a publicação em volumes para colecionador. Então, por que eu tô explicando tudo isso? A gente vai analisar como que esses quadrinhos, eles têm uma certa profundidade para a gente compreender a história. Então, vamos imaginar assim que seria o seguinte, uma história em quadrinho é um bolo. Esse bolo, que é a história em quadrinho, ele tem a cobertura, que é a camada, a parte de cima, certo? Essa camada da parte de cima, ela conta a narrativa da história. O Superman, todo mundo sabe a história, veio de um planeta chamado Krypton. O pai dele foi descreditado que avisou que o planeta ia explodir, ninguém acreditou. E aí, no fim das contas, o Superman, ele é enviado pra cá, né, o Kal-El é enviado pra cá e é criado numa pequena fazenda na cidade de Smallville. E aí começa a se desenvolver toda a história. Essa é a camada principal. Tem várias coisas ali sobre a história principal que a gente consegue analisar, mas eu quero focar bastante nesse vídeo pra gente falar das camadas que a gente não enxerga. Então vai funcionar o seguinte, eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre esse bolo que eu estou falando. Tem a camada do bolo, que é a história principal. Agora tem outros elementos que fazem parte da narrativa que não estão presentes diretamente no primeiro olhar, que é vamos dizer assim, que é o recheio do bolo. É o recheio, aquela parte que fica melecada, assim, sabe aquela parte d'água na boca, derrete, assim. Então, essa parte que é a parte boa, porque a gente entende a partir disso que uma história em quadrinho, ela não acaba quando você termina ela. A história em quadrinho, ela continua. Por quê? Porque você consegue perceber certas nuances que o autor quis demonstrar dentro desse processo aí de criação. E vamos começar pensando quem que é o Superman, porque é nosso objeto de análise pra gente, só para eu fazer esse paralelo para vocês entenderem do que eu tô falando. Então vamos entender o seguinte, por mais inocente que uma história pareça, que parece que ela só tá contando alguma coisa para entretenimento, para divertimento, uma narrativa infantil, não é tão simples assim. Ela vai trazer uma carga de simbologia. Essa carga de simbologia vai refletir muito do que foram as inspirações do autor e principalmente aspectos que envolvem não somente o que ele acredita, mas o que ele demonstra como ser humano. A época que foi produzido, então mesmo que seja uma história futurista, ele reflete a imagem de como o pessoal daquela época imagina vai ser o futuro. Vamos pegar um exemplo, De Volta para o Futuro. Nos anos 80 eles imaginavam que 2019 teria skates voadores. Então é um reflexo de como nos anos 80 eles pensavam que seria hoje. Então quando você produz alguma coisa de uma determinada época, de certo modo ela reflete a época que ela transmite essa ideia. Então, analisando a trajetória do Superman, como eu já disse, né, o último filho de Krypton, veio para a Terra, um alienígena que graças ao sol amarelo da Terra conseguiu ter a sua energia. E aí, a gente tem a construção do símbolo. Primeiro a gente pega o contexto onde foi criado o Superman. O Superman foi criado por dois caras chamados Jerry Siegel e Joe Shuster. Os dois criaram o Superman primeiramente em 34, mas mais ou menos como a gente vai conhecer, aparece lá em 38. E nessa história ele vai aparecer com uma roupa bem colorida, com um S no peito e com uma forma física específica. Então você vê o Superman, um cara forte, né, um cara que vai ter uma musculatura bem avantajada, vai ser, digamos assim, o que seria o ideal de um soldado, por exemplo. Vamos pensar dessa forma, um homem forte, sem barba, cabelo curto. E você tem ao mesmo tempo o uniforme dele. E é uma coisa que eu chamo bastante atenção quando eu falo sobre isso. O Superman tem as cores do uniforme muito próximas da bandeira dos Estados Unidos, assim como o próprio Capitão América na Marvel, assim como o Homem-Aranha também tem. E não é à toa, eles simbolizam de certo modo esse patriotismo dos Estados Unidos. E isso meio que reflete a época que ele foi criado. Era na época da Grande Depressão. A Grande Depressão foi basicamente um momento ali que, após a crise de 29, várias pessoas tiveram que se reinventar financeiramente. E foi o caso deles. Eles começaram a criar alguma coisa para ganhar dinheiro. E essa reconstrução trouxe também esse patriotismo muito grande. Em face à Segunda Guerra Mundial, que começaria logo em 39, que os Estados Unidos entraram muito depois, eles já se posicionavam. Então, meio que as histórias ali do início desse processo contavam muito um combate dual entre bem e mal. Ou seja, o Superman seria a justiça, representaria os Estados Unidos, o lado certo, enquanto que os alemães seriam os vilões. Então você tem imagens clássicas, como que vão aparecer aqui do ladinho aqui, que
mostram o Superman como esse arauto da justiça. Meio que os Estados Unidos se coloca dessa forma. Eu não tô dizendo que existe a bondade nos alemães, não era isso. É muito complicado você colocar na história um bem e um mal. Então você meio que reflete a ideia do que os Estados Unidos quer construir. Tanto que as histórias em quadrinhos, elas se tornam depois instrumentos de propaganda. Eles vão trazer, por exemplo, o dualismo com a União Soviética, colocando russos e espiões russos como vilões em várias histórias. Não são uma nem duas, são várias. E não é diferente também nas relações comerciais. Se você pensar ali no início dos anos 40, quando tem a aliança entre o governo Getúlio Vargas e o governo dos Estados Unidos, você tem basicamente uma amizade sendo construída com os filmes feitos ali da Disney, criando o Zé Carioca como uma figura brasileira, dando aquela identificação dentro da Disney que o Brasil era uma relação de amizade, fazia parte desse processo. E graças a isso, então, a gente já consegue fazer uma outra análise do quadrinho. A gente consegue perceber que existe todo um contexto histórico de época. Então você vê ali na reflexão dos personagens, na forma como eles são construídos, como que se desenha as coisas. E são vários exemplos que a gente pode pegar e modifica muito a linguagem com o tempo, né? Então esse é um aspecto que a gente pode olhar dentro da história. O que é importante a gente deixar claro toda história, mesmo que involuntariamente, ela tem uma causa e uma intenção. De certo modo, o autor sempre vai refletir o que ele pensa na sua obra. Então, por isso que muitas vezes personagens tão longevos como esses acabam se moldando às épocas que eles estão, porque eles refletem também o aspecto que a empresa pensa. Vai ter um outro vídeo que eu vou fazer aqui no canal em breve, que vai falar, por exemplo, da construção do personagem do Super Choque. E ali dentro dessa construção, por exemplo, ele começa a ter um olhar sobre as minorias, a representatividade de heróis negros. Ali sentia-se uma necessidade de construir esse arquétipo, esse indivíduo que representasse um determinado grupo. Você tem, por exemplo, a criação da Liga da Justiça Sem Limites, que é assinada pelo Dwayne McDuff, que é o cara responsável pela Milestone, e ele traz vários heróis de vários lugares do mundo. Você tem uma globalização. Ao mesmo tempo que está ocorrendo a globalização mundial, você tem a globalização das histórias em quadrinhos também, e dos desenhos vindo nesse processo. Então não é à toa que, por exemplo, a DC decide fazer os Novos 52, ela quer se adaptar aos novos tempos, ela quer fazer uma releitura dos seus heróis que são antigas. São narrativas antigas, são narrativas que são bem diferentes hoje. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo dessa distinta plataforma, a história precisa de fontes para pesquisa. Para pesquisar essas fontes, ela precisa confrontar com outras fontes. Então, o que é importante a gente deixar claro, a fonte ela nunca está pronta e acabada. E nenhuma história em quadrinho tem o compromisso de ser fiel à história. Ela pode ser fiel à proposição ou ser uma releitura da história. Ela tem esse pretexto. Mesmo quando ela tem fundo histórico, ela não é uma fonte histórica a rigor. Agora, quando você compara ela com fontes históricas científicas, aí ela ganha uma validade de análise. É por isso que é muito legal, por exemplo, nós como professor de história, levar para a sala de aula uma história em quadrinhos, uma tirinha, alguma coisa do gênero para fazer uma interpretação. Qual que é a intenção que saiu daquela imagem, por que aconteceu aquilo, e por isso que a gente se apega muito ali à época que foi feita, quem produziu, de que forma foi feita, que país surgiu, e tudo isso que vai dar uma validade histórica para aquilo. Então vamos dizer da seguinte maneira, eu consigo aprender história só com quadrinhos? Não, mas ela pode te estimular a conhecer outras coisas, a conhecer outros universos. Vou dar um exemplo, como Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco faz uma releitura da mitologia grega, da mitologia nórdica, em alguns aspectos da mitologia egípcia, da mitologia indiana, entre outras coisas, e ela mistura tudo dentro de uma mitologia muito própria, que foi chamado nos anos 90 de hipermito. Ele é uma releitura de vários elementos históricos. Então você não toma como verdade aquilo, mas você consegue fazer com que aquele aspecto consiga fazer você entender, procurar conhecer outras vertentes historiográficas, outras vertentes culturais. Então você tem um apelo ali de entendimento da mitologia a partir disso. Vários moleques ali também conhecem a mitologia nórdica graças aos filmes da Marvel. Por quê? Porque eles são um começo, eles não são uma verdade. A molecada também já vai atrás para descobrir outras coisas, mas claro, sempre tem que ter a confrontação. Então esse é o cuidado que nós, professores de história, temos ao levar para a sala um material como esse para análise. Só que o que torna muito mais legal também
a prática dentro dessa sala de aula que esse quadrinho pode trazer. Algo muito mais próximo do universo que o aluno consome na sua vivência cotidiana. O gibi, o quadrinho, além de estimular um tipo de leitura. Eu comecei a ler muito em virtude dos quadrinhos. E eu tive por muito tempo dificuldade com livros e foi graças aos quadrinhos que eu tive um estímulo muito grande. Eu coleciono muitos, eu gosto muito da arte em si. E ela aprende também um pouco do conceito artístico, do conceito histórico, do conceito social, várias coisas. E não à toa, hoje está muito em voga a história em quadrinho, mesmo que seja aí nos âmbitos da internet, no online mesmo. Então o que se tem de fantástico nas histórias em quadrinhos é que elas possibilitam que nós conheçamos culturas, costumes, formas de vivência, aspectos sociais em geral, porque você vê muitos povos, como por exemplo, se você pegar um mangá japonês, você consegue identificar aspectos da cultura deles que nada tem a ver com o nosso. E isso é muito interessante porque você consegue conhecer outros lugares. Além do aspecto propagandista que teve por muito tempo, a gente tem que ter uma certa criticidade, uma crítica para poder ler o quadrinho. Sim, você pode problematizar ele. Além de você fazer a leitura, você começa a questionar que bases que emendaram essa história, que maneiras que você começou a compreender aquilo. E aí, a partir dessa problematização, você consegue compreender um aspecto histórico que influencia aquilo, porque a história está em todos os aspectos da sociedade. Então, se você pegar um Naruto, você pegar um Dragon Ball, você consegue identificar aspectos históricos que influenciaram não só a construção da narrativa, mas a construção e a autoria. O importante é a gente perceber o seguinte: vamos olhar com um senso crítico. Se você olhar com um senso crítico, você consegue confrontar com outras fontes. Viu algum aspecto da mitologia na sua história em quadrinho? Faz o seguinte: vai pesquisar se é verdade ou não, vai achar, vai atrás, vai procurar influência, vai procurar referência. A partir de hoje, eu vou trazer muitos vídeos aqui analisando coisas. Então eu vou analisar histórias em quadrinhos, games, eu vou trazer várias coisas dentro desse aspecto pra gente poder ir analisando e pra vocês entenderem como funciona esse universo. Eu vou deixar no link da descrição aí o link do artigo que eu escrevi pra minha graduação falando sobre a formação de opinião, tá? É uma das poucas publicações que eu tenho, mas eu acho que é bem interessante pra pensar. É pra você perceber como que você consegue inserir no âmbito da história as histórias em quadrinhos. Muito obrigado a todos que estão seguindo o canal. Tô cada dia mais alegre com a presença de vocês aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Agora toda semana a gente tá fazendo lives, então eu quero sempre poder trazendo novidades para vocês também. @ensinartur, certo? No Instagram. O meu Instagram pessoal é @arturpeicher. Você também pode seguir lá no Facebook, facebook.com/ensinartur. E agora no YouTube ficou muito mais fácil de encontrar porque o YouTube liberou para nós o nosso nickname personalizado. Então youtube.com/ensinartur. Fica fácil, você tem o atalho direto, certo? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Espero que você tenha gostado e até mais.